Escreva as equações que são do segundo grau como incógnita. Então, a gente tem que observar que a equação do segundo grau, ela é formada dessa seguinte forma. Ela tem a seguinte formação: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui nós temos ela completa, certo? Então, e reduzida. A gente fala de reduzida porque ela pode ter uma expressão bem desenvolvida, e quando a gente vai resolvendo, ela fica com esses três termos no primeiro membro igual a zero. Então, a gente vai olhar aqui qual dessas são do segundo grau como incógnita. Então, aqui, primeiro, uma incógnita, a gente está falando da incógnita x. Então, nesse caso aqui, a professora só pode ser x? Não, poderia ser outra também, certo? Agora, só uma. Né? Se fosse y, era só y. Professora, mas esse A, B e C, esse A, B e C são os coeficientes. Eles representam os números que estão multiplicando a variável, e aqui o termo independente, certo? A variável, no caso aqui, é x. Então, na primeira, eu tenho 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Primeiro, nós temos uma incógnita, que é a incógnita x. E segundo, nós temos na incógnita, nós temos o expoente 2. Se temos o expoente 2, nós temos uma equação do segundo grau. Uma equação, ela precisa ter a igualdade. Sem a igualdade, ela fica uma expressão. E com o sinal de maior ou menor, ela vira uma inequação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma equação, ela tem a igualdade e tem a incógnita x, e é do segundo grau. Então, aqui nós temos o A, é o 3, que é o coeficiente do x ao quadrado. O B é o menos 5. Lembra que o coeficiente vem com o sinal e o número. Então, aqui o menos 5. Então, B é o menos 5. E o C, 1. Então, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Então, aqui ela é completa. Ela é do segundo grau e ela é completa. Né? Então, aqui do segundo grau. Vou colocar essa equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Né? Essa aqui, nós temos uma incógnita, ok? Que é o x. Nós temos a igualdade, porém, ela aqui é uma do quarto grau. Por quê? Porque o maior expoente é o 4. Então, essa daqui não é uma equação do segundo grau, ela é uma equação do quarto grau, certo? Então, essa não é uma equação do quarto grau, certo? E essa é a equação do segundo grau completa. Vamos verificar isso aqui. Eu tenho a igualdade, tenho apenas uma incógnita. Só que o expoente, o maior expoente dele aqui é 1. Quando não tem o expoente é 1, ó. Então, se ele é 1, ele é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Certo? Aqui eu acho que dá para entender, né? Equação segundo grau. Né? E essa é do primeiro grau. A do primeiro grau é ax mais b igual a zero. Então, aqui no caso, A é o 2 e B é o menos 3. Mas, professora, tá diferente. É, mas aqui é do primeiro grau. A gente vai colocar o primeiro coeficiente A e o segundo B. Mas quando é do primeiro grau, quando é do segundo grau, então já tem mais termos. Então, A, B e C. Então, essa daqui é do primeiro grau e essa é do segundo. Vamos verificar isso aqui. Uma incógnita, uma igualdade e o expoente 2. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Aí eu tenho o A é igual ao coeficiente aqui. Aí, como não tem um número, é 1. E como tem o menos, então o A vai ser menos 1, que é o coeficiente A. Então, é menos 1. Aqui o coeficiente B, menos 3. E o termo independente, que é o C, 2. Mais 2, ou 2. Então, ela também é completa. Então, aqui ela é completa. Ok? Vamos verificar. Aqui eu tenho uma incógnita, que é x.
eu tenho a igualdade, então é a equação, e eu tenho o expoente 2, então é a equação do segundo grau também. Equação do segundo grau. Ah, professor, esse outro aqui não tem um 2, mas a gente olha o maior expoente do segundo grau. Então, aqui eu tenho o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui no caso vai ser o 4. Coeficiente B é o número que acompanha x. Então, nesse caso aqui, o número que acompanha x seria 1. É 1, mas ele não aparece, então 1. Só que como tem um sinal, fica menos 1. Então, B é igual a menos 1. E C é o termo independente. Então, está faltando o termo independente, então vai ser 0. Então, ela é incompleta. Professora, ela não pediu para dizer se era completa ou incompleta, não. Mas aqui a gente está corrigindo e fica mais explicações, mais fácil de entender. Essa daqui é uma equação, tem igualdade, tem variável incógnita, uma incógnita, que é o x, e tem o expoente 2. Se tem o expoente 2, ele é o maior expoente, então ele é a equação do segundo grau. Segundo grau. Aí nós temos o coeficiente A. O coeficiente A numa equação do segundo grau não pode faltar, porque se o A for 0, não tem o quadrado, o x ao quadrado. Então, aqui, 9x ao quadrado. Então, o coeficiente é o 9, que é o A. AX ao quadrado, lembrando aí, AX ao quadrado. Então, o coeficiente aqui é 9. O B. O B é o termo que acompanha x. O coeficiente que acompanha x, que multiplica por x. Só que eu só tenho x ao quadrado, é que eu já coloquei. Então, tá faltando, não tem. Então, se não tem, o B é 0. E o C é o termo independente, é o termo que não depende de x, ele não multiplica por x. Então, no caso aqui, eu vou ter o menos 1. Então, está faltando B, como esse aqui está faltando C. Então, eu tenho a equação do segundo grau incompleta. Certo? Sempre que falta algum coeficiente, no caso aqui faltou B, no caso aqui faltou C. Ou seja, o C é 0 e o B é 0, então ela é incompleta. Esse outro já está percebendo que ela é incompleta. É uma equação, tem uma variável, porém aqui o expoente é 4. Então, ela não é uma equação do segundo grau. Ela é uma equação do quarto grau. E você está percebendo que ela é incompleta, porque eu teria, para ser completa, ela teria que vir nessa ordem aqui. Ó. Aqui o expoente é 1 e aqui seria x elevado a 0. Então, eu tenho 2, 1, 0. 2, 1 e o expoente 0. No caso aqui, teria que ter 4, expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1 e o 0. Então, seria completa. Nesse caso aqui, ela está incompleta. Vamos perceber aqui. Eu tenho igualdade, tenho variável, certo? Mas não tem o A. Por que não tem o A? O A é 0 aqui. A é igual a 0. Aí perceba que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Se aqui 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Se A é 0, não vai ter o x ao quadrado. Então, aqui ele fica como uma equação só do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente maior aqui é 1. Então, essa é uma equação do primeiro grau, onde eu tenho A igual a menos 5 e B igual a 6. Lembrando aqui da equação do primeiro grau. Mas, no caso aqui, como eu não tenho, só tenho a equação do primeiro grau, aqui só teria o B e o C, então não é do segundo grau. Ok? Porque o A é 0, então não tem equação do segundo grau.